O que é que o prefeito de São Paulo vai fazer agora, viu? Porque é o seguinte, o Pablo Marçal está colhendo na lavoura do Ricardo Nunes. Não ele só hoje dele, viu? tem... Não só dele. Não só dele, mas especialmente dele, como o Datafolha mostrou aqui. Ele tem hoje 1/4 dos eleitores do Tarcísio. Ele tem hoje 1/4 dos eleitores do Bolsonaro, não é isso? Deixa eu ver o número certinho aqui, para não falar bobagem. Mas ele está colhendo na lavoura do Ricardo Nunes. Ele tem 29% dos votos de quem votou no Bolsonaro em 2022. O Ricardo Nunes não tem os outros 70%. Né? Esse número... Não, o debate, eu vou te dar a informação... Ele tem 29% do Bolsonaro e ele tem 25% dos votos do Tarcísio. Ele tem 1/4 dos votos do Tarcísio na capital para a eleição para governador. E ele tem, de cada 10 eleitores do Bolsonaro, 3 já com ele, eleitores do Bolsonaro em 2022. Isso porque o Bolsonaro tem um candidato, que é o Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes tem um problema a resolver, que é o seguinte, Aldrin. Ele também não quer trazer o Bolsonaro e expor... Tanto é que no debate ele pouco toca no nome do Bolsonaro. Ele não quer trazer o Bolsonaro para o primeiro plano. Ele não quer transformar um protagonista em protagonista do Bolsonaro. Ele queria o Bolsonaro por perto, porque é importante ter o Bolsonaro por perto. É um político popular. E para o Bolsonaro não lançar um outro candidato em São Paulo. Porque ia atrapalhá-lo. O Ricardo Salles especialmente. Ele sabe que esse candidato lançado pelo Bolsonaro iria atrapalhar as intenções de voto dele, Ricardo Nunes. Ele conseguiu trazer o Bolsonaro para perto. E evitou... Deu a vice ao Bolsonaro, mas evitou, pelo menos por enquanto, colocar o Bolsonaro em primeiro plano. E hoje, não é o Bolsonaro quem tem um candidato. O bolsonarismo tem um candidato em São Paulo. E o candidato é o Pablo Marçal. Ou seja, Sim. Essa estratégia do Ricardo Nunes, ele corre o risco de ficar com um pé em cada canoa e não conseguir avançar com nenhuma delas. Porque ele não vai ser o candidato do bolsonarismo, para esse grupo mais ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e vai ser o candidato do bolsonarismo para aquele eleitor que não é tão simpático ao Bolsonaro, para aquele eleitor de centro que até votaria no Ricardo Nunes, mas torce o nariz quando vê o Ricardo Nunes com o Jair Bolsonaro. Ou seja, a vida do prefeito de São Paulo não está nada fácil, porque para o Guilherme Boulos, Aldrin, talvez até seja uma boa ideia polarizar com o Pablo Marçal, porque... se a eleição se der em torno dessas duas figuras, para o Boulos fica mais fácil transitar entre o centro, transitar no centro político. Aquele eleitor que não é um eleitor de esquerda, que olha para o Boulos, se lembra dele como líder do movimento do sem-teto, mas ao mesmo tempo rejeita o Pablo Marçal. Esse eleitor, num segundo turno, não vai votar no Boulos, ele vai votar no Nunes, se o confronto for entre Boulos e Nunes. Agora, se o confronto for entre Boulos e Pablo Marçal, me parece que o Boulos... Enfim, a gente está aqui conjecturando, né? Que o Boulos pode ter uma chance maior, porque aí ele consegue entregar para o eleitor a imagem de um cara um pouco mais centrado, de um cara que tem experiência administrativa, que é deputado federal, que é o candidato do Lula, contra... o Pablo Marçal, que fala em teleférico, que acusa o adversário de ser cheirador de cocaína, sem prova, esse tipo de coisa. Então talvez para o Boulos seja interessante tentar fazer do Pablo Marçal o seu adversário. Acho que pro segundo turno, porque as pesquisas para o Boulos no segundo turno são ruins. Muito ruins. Ele perde para o Ricardo Nunes por quase 20 pontos. Talvez o Pablo Marçal seja o melhor adversário para o Boulos no segundo turno. E pro Pablo Marçal, o Boulos talvez também seja um bom adversário, porque ele vai apelar para a coisa do invasor de imóveis, enfim. E aí vai para as denúncias dele lá, que eu nem quero repetir aqui, porque são denúncias sobre as quais ele não tem nenhuma prova, né? Olha, o que a gente sabe é que segundo turno é como se fosse uma nova eleição. Então essas parcerias, o que vai acontecer, essas coligações, é difícil prever isso agora. O que eu sei, e é informação quente de bastidor de campanhas, depois do debate da Band acendeu uma grande luz amarela
nas coordenações das campanhas do Boulos e do Ricardo Nunes, por causa da performance do Pablo Marçal. Eu não sei se as pessoas estavam subestimando. O fato é que o número que você deu logo no início dessa notícia de 57 milhões de visualizações nos vídeos é uma conta que foi feita entre a sexta-feira, pós-debate, e o domingo. Você imagina isso agora, uma 3 semana dias. Depois. Em 3 dias ele deu 57 milhões de visualizações. Dá 5 vezes o eleitorado de São Paulo. Nos cortes novos. Então, isso é muito perigoso, isso é assustador, eu diria. Eu falei aqui no início do Steve Bannon, que é o grande mentor intelectual dessa história, desse jeito de ganhar uma eleição. É o cara que pensa e comanda o movimento de extrema-direita que se organiza no mundo. Ele foi preso, né? Faz um mês, ele está de novo preso. Ele foi preso por desacato. Vai ficar 4 meses na cadeia. Mas pouco antes dele ir para a cadeia, ele disse, logo após o julgamento, uma frase que eu acho que precisa você prestar atenção nela. Ele falou assim, o MAGA, que é o movimento trumpista, né, nos Estados Unidos, o Make America Great Again, o MAGA é só o começo. Um dia vocês terão saudades do Donald Trump. Ou seja, ele está dizendo que vem mais radicalismo por aí. A aposta na radicalização do discurso, ela é o caminho que se apresenta nesse momento. A gente sabe das conversas dele com representantes do Bolsonaro, a gente sabe das conversas dele com o Milei. Então, esse modelo funciona, esse modelo garante uma eleição, e esse modelo, para mim, como cidadão, como eleitor, eu acho assustador. Acho que todo mundo tem que se preocupar com isso. Isso precisa ser combatido, porque não é assim que você deve escolher um prefeito, um governador, um presidente, né? Tanto é que, olha só, tanta coisa que foi dita ali no debate, ninguém está pensando nos problemas ou discutindo... Por que você vai discutir plano diretor com um cara te acusando de cheirar cocaína sem prova? O que ficou do debate é a imagem do Pablo Marçal fazendo assim com o nariz, o que ficou do debate é a maneira como ele tratou a Tabata Amaral. O Datena gaguejando. O Datena gaguejando, é o que fica, entendeu? E é preocupante, as campanhas estão preocupadas porque tem aquele dado nas pesquisas que mais de 65% dos eleitores, na pesquisa espontânea, ainda não sabem em quem vão votar. Então, tudo pode acontecer e o eleitor paulistano tradicionalmente deixa para decidir na última semana, quando não na véspera da eleição, em quem que ele vai votar. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.